Itajutubá. 11h mais 3 minutos, de volta aqui, batendo papo, conversando aqui com o Felipe e também com o Enio. Felipe, além do maracujá, Pedras Grandes também produz, né, muitas outras frutas, como a uva Gate, como a gente já conhece, inclusive existe uma festa muito grande, inclusive a gente também tivemos lá acompanhando essa festa. E também, né, o pêssego, né? Sim. O pêssego sempre foi forte lá. Frutas cítricas, alguma também tem uma demanda boa lá? É pouco. Ou é só para consumo mesmo? É muito para consumo. Tem alguns produtores ali no Santo Antônio que produz. No Alto Pedrinhas tem uma lavoura, mas ela foi aí abandonada, né? Uhum. Mas eu acredito que já foi mais forte a citricultura ali. E o maracujá, por exemplo, o maracujá hoje, podemos dizer que há o pico, né, da situação. E quais os componentes, né, do maracujá e aquela... claro que eu vou te perguntar, eu perguntei em off, você me respondeu, mas a gente vai perguntar no ar aqui. A questão do maracujá, há alguma relatividade em relação ao calmante mesmo? Como você falou, vem das folhas, né? Como a gente fica mais próximo da cultura, a gente acaba escutando mais coisas sobre o assunto, né? Não é um mito, é verdade. O maracujá ele realmente tem princípio ativo, calmante, só que a concentração desse princípio ativo está muito mais nas folhas. Então, esses produtos que a gente consome no mercado, nas farmácias, para acalmar, na verdade, eles são feitos a partir da folha, né? São extratos, né? E a partir de lavouras plantadas com essa finalidade. Não é do mesmo maracujá que a gente está consumindo. E o nosso suco de maracujá, se ele tem um pouco do princípio ativo, deve ser muito pouco, mas o ser humano é muito influenciável pelo placebo. Uhum. E a gente toma um maracujá e se sente mais calmo realmente. Se sente mais calmo, né? Eu vou tomar um maracujazinho aqui para ficar mais calmo, né? E eu acho que de repente, às vezes, até pela propaganda de medicação desse sentido, né? Então, aquele toma maracujina aqui, né? Que você já fica tranquilo. Mas o Enio disse que toma bastante suco e acalma, Enio? Tá dando resultado, pelo menos tô dormindo bem. Tô trabalhando bastante também. Pode ser isso. Mas eu acho que funciona assim, pelo que eu... Acho que, pelo menos, pelo que eu vejo o pessoal falar... Pra ti tá funcionando. Tá funcionando. Porque eu acho que depende, às vezes, até de questão de organismo, né? Uhum. Tem organismo que aceita, que assimila bem o suco como se fosse essa fonte, mas outras não. Ô Felipe, agora, por exemplo, né, o maracujá, como você falou, e como é que ele deve ser plantado? Como é que é o princípio de plantio dele? Por exemplo, alguém que está nos ouvindo, de repente, às vezes quer ter um terreno lá e quer, né, fazer um plantiozinho, ou que tem, de repente, às vezes não dá fruto. Como é que é todo esse contexto e como cuidar do maracujazeiro? Na nossa região, a IPAGRE está bem atendida assim, nesse sentido. Então, eu acho que no primeiro momento até procurar o próprio escritório da IPAGRE do município, mas já adiantando um pouco, a gente começa da base. A gente vai construir um prédio, vai construir uma estrada, a gente começa pelo solo. Então, fazer uma boa análise de solo para ver como é que está aquele solo, né? Porque o solo tem aquele negócio de pH, né? Sim. O que significa isso, assim, para exatamente? pH é acidez, né? Limão é mais ácido, né? E a gente tenta ter um pH ali perto de um 6, né? Então, se o pH está muito ácido, a gente vai ter menor disponibilidade de alguns nutrientes, e vai ter mais influência da toxidez por alumínio, e um pH mais alto vai começar a prejudicar outros nutrientes. Então a gente tem que tentar conseguir ficar num determinado pH, que é o pH 6. Uhum. Além disso, a posição no relevo também é importante. É importante a gente escolher uma área de lavoura que esteja uma exposição do sol melhor, seja aquela área de lavoura que vai pegar o primeiro sol da manhã, para que as folhas da nossa lavoura não fiquem úmidas por muito tempo, né? Evitando assim problemas fitossanitários. Um abraço aqui para a esposa está lá assistindo o papai Felipe, a Renata, né? A Renata, o Lucas e o Pedro. O Lucas e o Pedro, então tá. Esse meu papai! Ô Felipe, agora tem que ter um acompanhamento especial para a produção do maracujá ou depende muito do agricultor, de ele ter além da terra boa, né, enfim, mas tem algum cuidado específico? Tem, eu entendo que a participação nos eventos, tanto da IPAGRE quanto da iniciativa privada na região, é importante para o agricultor ir se capacitando. A maioria dos produtores ali de Pedras Grandes eram fumicultores.
a grande maioria, dá para dizer que 90%, 95% que entrou no maracujá veio do fumo. E eles diziam para mim assim, nós vamos quebrar a cara, porque eu tô desde que nasci trabalhando com fumo, o fumo vem antes de eu ter nascido aqui na minha família, e eu não sei trabalhar com outra coisa. Mas a participação deles nos eventos, nas nossas visitas, a gente está sempre discutindo, e sempre aparece uma coisinha diferente, um probleminha diferente, e a solução é a prevenção, né? A gente está sempre prevenindo que o problema se agrave ou que o problema se instale. Então, eu acredito que se o agricultor ele está sempre participando aí das nossas atividades, isso influencia muito positivamente. Já ajuda bastante, né? Porque ele também passa a ter um conhecimento que ele não tinha, né? E isso vai influenciando, porque também provavelmente larga para outros da família, né? Porque hoje, com o êxodo rural, muitos jovens, né, deixam porque não conseguem ver um futuro promissor, né, na lavoura, na agricultura. E aí, por isso que cada vez vai diminuindo, porque as pessoas mais velhas, elas acabam se indo, e sem sombra de dúvida, e com isso acaba morrendo a produção, porque os filhos não querem assumir, né? E hoje eu acho que já está mudando esse conceito, né? O jovem ele já tá apostando mais na cultura do seu pai, e também, porque hoje ele também tem a tecnologia na sua mão, né? Hoje é fácil de você analisar, fazer, olhar, né, para ver como dá, o que está dando, o que não está dando. E me parece que o maracujá está sendo uma fonte forte ali em Pedras Grandes. Serginho, assim, primeiro vamos pensar na parte financeira, né? O preço de um produto ele é definido com base na média que ele consegue produzir. Então, se a média nacional é 15 toneladas, então esse equilíbrio de preço é para pagar um produtor de 15 toneladas. Então, em Pedras Grandes, a gente conseguindo produzir 4 vezes esse volume, a nossa rentabilidade é mais alta. E eu já percebo o que tu estava me falando aí agora, que a quantidade de jovens na lavoura do maracujá é muito maior do que em outras atividades. Na semana passada a gente teve 4 reuniões técnicas com pecuária de corte. Eu brincando digo que só via cabeça branca. Né? Não que a gente não queira a cabeça branca lá junto com a gente porque quer eles lá. Vale a experiência. Vale a experiência, mas a gente também queria que os filhos dessa turma viessem, a gente queria que outros jovens viessem. E na atividade do maracujá a gente tem muito jovem trabalhando ali com a gente. É o caso do Alex, está aqui também na nossa live, do Jadinho, né? E mesmo a turma que não é tão jovem, mas é jovem ali, né? Do Giovanni também, o Giovanni, né? Eles que tocam praticamente maracujá. O William, teu filho, está te botando no maracujá também para o ano que vem. Então, assim, a juventude está presente no maracujá, porque ela vê uma renda, vê uma fonte de renda que não tinha antes. Tão disponível para eles na e como você frisou, a maioria dos pais cuidavam de fumo. Hoje o fumo se dissipou praticamente, né? Então, quer dizer, muito poucos produtores de fumo plantam fumo para fazer a revenda hoje. Tipo o Enio, assim. Eu trabalho com fumo ainda, acho que pouco. Mas são bem menos, né? São bem menos, assim, na região, né, Felipe? Tem 74 famílias, tu falou? 73 famílias no município de Pedras Grandes trabalhando com fumo. Eu acho que isso ainda tem isso. Ainda tem. Mas isso há 10, 15 anos atrás aí, acho que tinha mais de 200 famílias, eu acho, no fumo, né? Porque pelo que caiu a produção de fumo, tem, assim, o que ficou, estão plantando mais. Mas é bastante família. Eu fiz essa conversa com os agricultores, até para ter um levantamento, assim, mais a opinião deles, né? Mas a percepção nossa é que a quantidade de produção de fumo, mesmo até que se permaneceu estável, diminuiu o número de famílias, mas as famílias que permaneceram, usando novas tecnologias, acabam compensando essa queda, né? Porque então, mesmo nas pequenas propriedades também porque ela plantar o fumo ou o maracujá, outra fruta, porque tem um milho, um feijão para plantar nas pequenas propriedades, hoje não está sendo lucrativo, né? Aliás, outro ponto também, por exemplo, o feijão. O feijão, ele passa a começar a ficar caro porque a produção é menor, né? E ali tinha sempre produtor de feijão, né? Tinha bastante gente que plantava feijão de pós-fumo, né? Sim. Então, como hoje... na mesma sequência, né? Então, como hoje está caindo a produção de fumo, recentemente a produção de feijão assim, também está... O milho, o feijão, até a soja que está entrando aqui no momento, essas são lavouras de grande área. O sujeito tem que ter um trator, tem que ter equipamento para trabalhar com uma grande área. Com pequena área, ele não consegue diluir aquele custo. Para a nossa pequena propriedade rural, que é a grande maioria aqui da região... São agricultura familiar, nós temos que apostar na fruticultura, na horticultura,
A pecuária de leite, a pecuária de corte também consegue dar um valor agregado bom, desde que seja feita com tecnologia, mas não podemos continuar investindo na nossa região em lavouras que são mais adequadas para a região do Centro-Oeste, né? Uhum. Mas aí onde eu venho de encontro a isso. Por isso que está dando esse retorno para essa gurizada, e a gurizada passam a perceber que esse valor, né, ele pode ser multiplicado. Tanto é por isso que eu acho que deu esse recorde de 90 toneladas, quer dizer, numa cidade do tamanho de Pedras Grandes, para colher toda essa quantidade, tem uma ação muito expressiva, né? Uhum. 15 toneladas, isso, 15 toneladas a média nacional. Sim. E você fazer 4 vezes mais, quer dizer, é óbvio de que o jovem, ele vai pensar, mas e se eu trabalhar mais um pouquinho, eu consigo mais, né? Se eu aplicar ou investir um pouquinho mais, vou ter o dobro. E isso é bom porque a renda cresce o olho, como diz o ditado. A gente cresce o olho porque tu vê tudo aquilo bonito, cresce e você acaba fazendo a colheita com felicidade, acaba integrando juntamente com o seu pai, e o pai fica feliz porque o filho está ali do lado. E é isso que ele quer, né? Ele quer que o filho dê continuidade. E muitos filhos não se arrancam, vão para a cidade estudar, para trabalhar de outra forma. Certo. Essa é uma preocupação nossa, é a questão da sucessão familiar. Esse é o segundo ano que a gente faz um evento específico relacionado à sucessão familiar. A gente trouxe as famílias para discutir isso. No próximo ano, a gente vai ter um terceiro encontro, e eu já estou pensando num só para o jovem, porque eu estou percebendo que é um grande problema da nossa sociedade hoje, a falta do que a agricultura vai fazer aí se a gente não está se preocupando nesse momento, né? Porque a evasão é muito grande, principalmente dos jovens. Às vezes o pai tem interesse que o filho fique na propriedade, mas o filho não vê dinheiro também, né? Ele trabalha ali, mas na hora de sair final de semana, às vezes ele precisa de pedir um troco para o pai. Eu acho que essa é uma dificuldade. Às vezes o filho, ele ganha menos para a família trabalhando fora na praça, mas ele prefere sair para trabalhar fora porque ele garante aquele salário e ele não vai depender do pai. Além de tudo, da liberdade própria, né? Propriamente falado. E a gente tem provocado isso nas famílias, a gente percebe diferença. As famílias hoje têm o filho como um sócio junto. Ele tem a parte dele, está tão organizado e é valorizado não só na parte financeira, mas também na parte intelectual, né? Eu tenho um caso de jovem que a parte de dizer quando é que eu vou aplicar o defensivo, de quando é que eu vou plantar, quando é que eu vou colher, qual é o ponto de colheita, é o jovem que decide. É ele que decide. Ele né? é que participa dos eventos do nosso da Epagre. Porque já tem um conhecimento a mais. Né? E então ele se sente valorizado. Agora tem aquela propriedade que o jovem não se sente valorizado também nesse sentido. Porque tudo que o jovem quer implementar na propriedade, o pai diz, não, isso aí não vai dar certo, não é assim. Tem a forma negativa, né? Eu sempre fiz desse jeito, e isso acaba também influenciando desmotivando, negativo o jovem. Né? Desmotiva. Acaba desmotivando. Vamos para mais um intervalo, a gente volta rapidinho.